Agora com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que é um dos integrantes da CPI da pandemia. Senador, obrigado pela entrevista à CNN. Agora há pouquinho nós estávamos ouvindo um colega do senhor, o senador Marcos Duval, que também é integrante da CPI, e ele repetiu aqui uma crítica que tem sido feita por senadores que apoiam o governo, que dizem que há uma tendência já muito evidente de relatório, ou seja, que os depoentes estão sendo conduzidos à conclusão que já estaria tomada pelo relator da CPI, Renan Calheiros. O senhor tem essa mesma sensação? Não, essa é uma opinião equivocada e completamente distante daquilo que está acontecendo na CPI. O que nós temos de realidade são fatos graves que estão sendo confirmados pelos depoentes. E os senadores governistas, aqueles que estão lá prestando esse serviço para o governo, têm toda a condição de fazer as perguntas, e se for o caso de direcionamento, que não cabe direcionamento, mas se fosse o caso, poderiam direcionar também. É só uma espécie de desculpa prévia para quem está vendo na CPI. Senador, o que é que o senhor espera do depoimento de daqui a pouquinho do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que, como a gente lembrava, foi convocado basicamente pela entrevista que deu à Veja. A Basília estava falando nisso agora há pouquinho aí de Brasília, falando em incompetência, ineficiência do Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello. Todos os depoimentos técnicos que a gente teve até agora apontam para um consenso científico mundial. Você precisa ter vacina, você precisa ter testagem e precisa ter controle no deslocamento das pessoas, em alguns momentos de isolamento social. O governo não conseguiu conduzir isso. O Fábio Weingarten vai poder explicar a área dele, que é de comunicação, porque o governo não fez campanhas efetivas, qualificadas, para orientar o cidadão brasileiro, e porque ele foi participar de uma negociação com a multinacional de compra de vacinas, o que é uma coisa totalmente fora da atividade natural dele. É importante, vai ser motiva quem tem uma expectativa grande no tocante a ter mais informações sobre como se davam e como se dão ainda hoje as decisões no governo federal. Senador, dependendo do lado em que aquele que interpreta o depoimento de ontem está, a interpretação é uma ou outra, né? Quem é a favor do governo entende que o depoimento de Antônio Barra Torres reforçou a independência da Anvisa, uma agência de Estado, em relação ao governo. Por outro lado, aqueles que criticam o governo dizem, olha, o Antônio Barra Torres mostrou que uma autoridade sanitária importante, o diretor-presidente da Anvisa, discorda, por exemplo, de aglomerações, discorda da utilização de cloroquina. Como é que o senhor avalia o depoimento de ontem? Que relevância teve no contexto todo até agora da CPI o depoimento do diretor-presidente da Anvisa? As opiniões importam pouco, o que importa mais são os fatos que você consegue materializar numa investigação. No caso específico, é mais um depoimento técnico, um profissional da área de saúde, que confirma que tem orientado e que já orientou várias vezes o presidente da República, no sentido daquilo que são as medidas mais efetivas no combate à pandemia, e o presidente se recusa a seguir essas orientações. Então, nesse sentido, foi muito claro, muito objetivo, esse apontamento de que existe uma orientação técnica oficial e que não é aceita, que não é respeitada pelo próprio presidente da República, o que gera impactos, que ainda vai medir, mas gera impactos, com certeza, na efetividade da atuação do governo federal no combate à pandemia. Então, acho que isso é o que se tira desse depoimento e dos outros. Essa parte mais de discurso, de narrativa política, a gente tem que deixar um pouco de lado para concentrar nos fatos. Os fatos são esses. A gente poderia ter feito coisas diferentes ou mais coisas do que fizemos, e, aparentemente, tudo indica que por uma decisão ou por imposição do próprio presidente da República. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania, integrante da CPI da pandemia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Um bom trabalho para o senhor. Daqui a pouquinho, já a partir das 9 da manhã, na CPI, nós vamos acompanhar. Bom dia. Bom dia, boa semana para todos.